Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Como eu sempre tenho feito, sempre que eu venho aqui eu estou dando sequência nas pregações da primeira carta de João. Então, a gente vai continuar nesse texto. E eu queria rapidamente situar num contexto que já estão meio que familiarizados, onde essa carta ela foi escrita pelo próprio apóstolo João, nos últimos dias de sua vida. Ele escreveu essa carta entre 85 a 95 depois de Cristo. E essa carta daqui ela não foi escrita para uma única igreja específica, mas para uma comunidade de igrejas que era situada em Éfeso, onde provavelmente foi ali que João passou seus últimos dias. E o apóstolo João, estando ali, sendo um pastor, nos seus últimos dias ele esteve de alguma forma pastoreando aquelas igrejas. E ele escutou que aquela comunidade estava sendo afetada diretamente por uma falsa doutrina, que nós já conhecemos, que é o gnosticismo, onde eles ensinam o quê? Que a matéria é essencialmente má e que o espírito é bom. E se eles ensinam que a matéria é essencialmente má e o espírito é bom, ele está dizendo que o que é material, o que é palpável é mal e Deus é bom. Sendo para eles isso verdade, significa que nós que acreditamos que o próprio Deus se fez carne, para eles isso é concebível? Não. Porque como é que pode ser algo bom se fazer homem que é essencialmente mal? Por isso, olhe na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 1. Olha só o que ele fala. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e percebam, as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A primeira coisa que João começa a tratar aqui nessa epístola é quebrar essa verdade gnóstica que a matéria é má. Sendo que Deus, o próprio Deus vivo, ele se fez o quê? Homem. Então ele fala, olha, igreja de Éfeso ali, essas comunidades, o que eles estão afirmando é mentira. Então quando João escreve essa carta aqui, ele serve para combater esses falsos ensinos. E só para você ter noção, como eu também já falei, João não escreveu essa carta aqui de boa. Ele escreveu literalmente preocupado, porque a situação desse falso ensino já era algo que estava afetando diretamente a igreja. Não precisam abrir, vou ler para vocês no capítulo 2, o que é que João fala. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então esse falso ensino estava afetando tanto a igreja, que membros da igreja já estavam começando a quê? A sair da igreja. Então quando João escreve essa carta aqui, ele escreve com preocupação para fazer com que esses irmãos deixassem de dar ouvidos a essa heresia gnóstica. E João vai trazer aqui doutrina para esses irmãos, para que eles saíssem desse equívoco. Porque uma das coisas que João quer tratar aqui para essa igreja é crise moral. Por quê? Para eles, se a matéria era má e nós somos espírito, para eles, na cabeça deles, aquilo que eles fazem no seu corpo não afeta o seu espírito. De forma básica, eu posso pecar à vontade. Eu posso fazer o que eu quiser, que isso não vai ter nenhuma implicação em minha vida espiritual. Então, uma das coisas que João vai tratar aqui é questões morais dentro dessa carta aqui, para mostrar que essa crise moral deve ser cessada, porque esses gnósticos afirmavam ter o conhecimento de Deus, mas eles viviam de qualquer forma. E João fala, olha, o caminho não é esse. Vocês precisam viver uma vida santa, sim.
Por isso, o nosso texto de hoje é 1 João, capítulo 2, apenas versículo 3 ao 6. Então, olhem para esse texto enquanto a gente lê, tendo essa visão panorâmica para que você possa ter noção do que é que João estava querendo tratar nessa carta, tá? Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. Vamos ler mais uma vez. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E o título do sermão que eu dei para essa noite é Obediência, uma marca daqueles que amam a Deus. Obediência, uma marca daqueles que amam a Deus. Antes de continuar, vamos orar para que Deus possa nos direcionar essa noite. Oremos. Nosso Deus, como sempre digo, a Tua palavra está aberta, Deus. E ela é norma para nossas vidas, ela é esperança para nossas vidas, ela é confronto para nossas vidas, ela é alívio para nossas vidas. E a gente precisa, nós carecemos de Tua palavra, Senhor. Então pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, através de mim, Senhor, um pecador, para que a gente possa ouvir a Tua voz e direcionar o nosso coração para onde ele realmente deve estar, que é no Senhor. Então, Deus, nos ajuda. Fala conosco, pois nós queremos e nós precisamos Te ouvir. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a primeira coisa que precisamos perceber, a partir do versículo 3 aí, tá? É que João ele vai começar a dar provas. Ele vai começar a dar evidências. Conforme alguns teólogos afirmam, a carta de 1 João, ela vai dar sinais daqueles que realmente conhecem a Deus, daqueles que realmente andam com Deus, tá? Lembra que eu falei no início da pregação que pessoas estavam saindo da igreja, que pessoas estavam começando a escutar esse falso ensino, estavam saindo da igreja. Quando João escreve essa carta aqui, ele tanto quer combater essa heresia, como ele quer dar para esses irmãos sinais para que eles pudessem fazer uma autoavaliação que eles estavam no caminho correto, tá? Então esses irmãos, imagina aí, aqui no nosso meio, temos cerca de 70, 80 pessoas na nossa igreja. Imagina que chega alguém aqui e começa a falar um ensino que é contrário à Escritura Sagrada, tá? E de repente, nesse processo, cerca de 15, 20 pessoas saem da igreja. Talvez esse fato dessas pessoas sair abale a fé de alguns que ficaram, podendo pensar o quê? Mas rapaz, Renilson saiu, o Will saiu, será que eles não estão certos? E quando João escreve essa carta aqui, ele também quer trazer certeza para os que ficaram na igreja, para dizer, olha, eu vou deixar marcas para que vocês façam uma autoavaliação e vocês percebam que vocês estão sim no caminho de Cristo, no caminho correto, na mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Então João aqui, a partir desse texto, ele vai começar a dar provas de quem realmente segue Jesus Cristo. E eu quero fazer brevemente 4 leituras com vocês, para vocês perceberem a expressão sabemos, tá? Todo o texto que nós vamos ler aqui agora, preste atenção no verbo saber que João vai falar. Olha só na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 3, o que nós lemos. Sabemos que o conhecemos, se o quê? Se obedecemos seus mandamentos. Então, olha, igreja, vocês vão saber que você realmente conhece a Deus, se o quê? Se vocês guardam seus mandamentos, se vocês obedecem a Deus. Outro versículo, 1 João 2, 5 ao 6, olha só. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Agora, desta forma sabemos que estamos nele. Sabemos como? Aquele que afirma que permanece nele deve o quê? Andar como ele andou. Quer saber se você está em Cristo? Quer saber se você obedece, se você conhece a Deus? Imite a Jesus Cristo. Ande como ele andou. Segunda prova que João dá. E apenas mais duas. Capítulo 3, versículo 14. Olha na sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 14. Preste atenção no verbo saber. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Igreja, quer saber se você passou da morte para a vida? Sabe como você vai saber? Se você ama os seus irmãos. Se você não ama seus irmãos, vocês não passaram da morte para a vida. Então, uma das formas de saber se realmente a gente está na vida eterna é o nosso amor por quem? Uns pelos outros, tá? E a última prova que eu quero ler com vocês, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus. Como é que nós sabemos? Se nós amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Querem saber se vocês amam os filhos de Deus? Você obedece a Deus? Você ama a Deus? Então, essa é a forma de você saber. Então, com João, no nosso texto de hoje, no capítulo 3, pode voltar para ele vai começar a estruturar todo o seu argumento, dando provas daqueles que realmente conhecem a Cristo, tá? E ele começa com a expressão, olhe para a sua Bíblia, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E essa expressão, sabemos, ela significa percebemos. De forma simples. Nós percebemos que nós conhecemos a Deus, se o quê? Se nós obedecemos a Deus, tá? João está querendo falar aqui da prova. Eis aqui a prova, igreja, que nós podemos ter confiança que realmente nós andamos com Ele, que nós conhecemos. Porque para o judeu, esse verbo conhecer, ele não está falando apenas um mero conhecer intelectual. Para o judeu, conhecer está intimamente ligado a relacionamento. Quando o judeu usava a expressão conhecer a Deus, ele não está falando saber de A, de B, de C, de D. Mas ele fala assim, conhecer, mas também se relacionar. Então João aqui ele fala, a prova que vocês conhecem a Deus realmente é se vocês obedecem os seus mandamentos. Qual a prova aqui? Obediência. João, ele não está negando o fato, por exemplo, para os gnósticos, eles eram pessoas iluminadas pelo conhecimento de Deus. Eles afirmavam que eles foram iluminados e para eles, no ensino deles, apenas algumas pessoas tinham essa iluminação. E João aqui, ele não está negando o fato de que é possível a gente ter o conhecimento de Deus, como eles afirmavam. Mas João está apontando aqui para uma falha do ensino deles. Porque para eles o conhecer não estava ligado à prática, não estava ligado à ética, não estava ligado à vivência. Então João, quando ele fala aqui, se vocês têm uma experiência religiosa, vocês vão ter consequências morais. Se vocês afirmam que conhecem a Deus, isso tem que ser visto no dia a dia, de forma palpável, de forma perceptível. E João aponta para essa realidade. Então, nessa carta, João começa mostrando um aspecto moral, mostrando para esses irmãos que a forma que eles tinham de saber se eles realmente conheciam Deus é se eles estavam vivendo essa realidade. Por isso, olha no versículo 4 agora da sua Bíblia. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Após João colocar aqui o título, aquele que fala que conhece, deve obedecer os seus mandamentos. Agora ele vira para os falsos mestres, que era o que eles alegavam. Lembra que eu conheço a Deus, mas eu posso fazer o que eu quiser. Porque aquilo que eu faço na carne não tem implicações em minha própria vida espiritual. E João olha para ele, se eles falam que eles conhecem a Deus, mas eles não obedecem a Deus, João fala que ele é o quê? No texto, mentiroso. Que ele é mentiroso, tá?
João está mostrando aqui para eles a incoerência da afirmação deles. Porque de nada serve para mim e para você afirmarmos que nós conhecemos a Deus, mas isso não ser visto em quê? Em nossa vida. Não tem como seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Não tem como amar a Cristo, amar a Deus e não amar a sua lei. Que é o quê? Que é a própria revelação do seu caráter e de sua vontade. E João mostra a incoerência desses falsos mestres, tá? Mostrando que eles estão mentindo e que a verdade não está neles. E quando João fala que a verdade não está neles, conforme está na sua Bíblia, está falando que é a verdade do Evangelho. Está mostrando que não é apenas o fato deles serem mentirosos ou deles estarem enganados, mas eles não seguiam o mesmo código de conduta que nós seguimos como cristãos. Então, a verdade de Cristo não está neles. E automaticamente, quando João fala isso, ele está falando para a igreja o quê? Irmãos, a verdade não está neles. Olha para a vida deles. A verdade está em quem? Em nós. Em nós que seguimos a Cristo. Em nós que obedecemos a Deus. E eu queria tirar aqui a nossa primeira aplicação, meus irmãos, que a prova que nós conhecemos a Deus é como? Com nossas próprias vidas. A prova que de fato você pode afirmar que você conhece a Deus é se você obedece os mandamentos de Deus. Eu costumo falar, se você for parar lá no centro, que passa muita gente, trabalha lá no centro, se você for parar 100 pessoas ali no centro, tá? E você pergunta para essa pessoa, você conhece a Deus? Ou se você for perguntar, você ama Jesus Cristo? Ou se você for perguntar, você anda com Jesus Cristo? Das 100 pessoas, quantas vão falar que sim? Todas? Ou então, só se você pegar um ateu no meio da rua, tá? Mas todos vão falar, conheço Jesus Cristo, tá? É fato, eu conheço, Ele é o meu Senhor, aleluia. Sendo que, se você for acompanhar a vida dessa pessoa, você vai perceber, segundo a Bíblia, que ela não conhece a Deus. Porque o conhecer a Deus vai trazer o quê? Implicações morais. O conhecer a Deus vai trazer na vida da gente, na sua vida, na minha vida e na vida dessas pessoas, um andar diário diferente. Então, quando Jesus fala que tem que obedecer os mandamentos, obedecer os mandamentos é a prova de que a gente anda com Ele. Porque o próprio Cristo fez o quê? Andou. O próprio Cristo fez a vontade de quem? Do Pai. Então, pergunta que fica para a gente: você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? E a resposta deve ser will, ou então eu falando para vocês, igreja, eu conheço. É difícil, mas eu me esforço tanto para seguir os caminhos de Deus. É difícil, porque não vamos negar. Obedecer os mandamentos de Deus, por mais que façamos com prazer, e deve haver prazer nisso, não é fácil. Na nossa aula de hoje de manhã na EBD, a gente estava vendo sobre discipulado, sobre o custo de seguir Jesus Cristo, tá? Que é negar a si mesmo, carregar a sua cruz. E carregar a cruz é fácil? Sim ou não? Não, de forma alguma não vai ser fácil, tá? Mas os discípulos carregam a cruz. Às vezes ele quer cortar a cruz no meio para ficar mais leve, quer, mas ele vai carregar a cruz e vai carregar até o fim. Por isso, a gente tem que ir na perseverança dos santos, tá? E isso é uma marca no povo de Deus. Obedecer a Deus sempre foi um desejo latente ou um desejo presente no coração do seu próprio povo. Não preciso abrir. Salmos 119, versículo 11. O salmista fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha a oração do salmista. Senhor, eu guardei no coração, guardei no mais íntimo do meu ser, guardei na sede das minhas razões e da minha emoção a tua lei. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque o desejo do povo de Deus não é desonrar a Deus. O desejo do povo de Deus é o quê? Honrar a Deus, tá? Outro texto também no mesmo capítulo, versículo 2. Ele fala: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Olha só, como são felizes aqueles que obedecem aos teus estatutos, ou seja, a tua lei, tá? Uma coisa importante também, nós que obedecemos a Deus, nós não fazemos apenas por mera obrigação. Eu faço porque eu sou obrigado. Não é aquela coisa maçante.
Mas certamente você se pegou em algum momento, ou em vários momentos, quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, que você está entre honrar a Cristo e entre desonrar a Cristo, e aquela atitude é uma atitude que você está decidindo, e é difícil você tomar aquela decisão dali. Quando você honra a Cristo, o que é que você sente? Ai, meu Deus, eu consegui. Glória ao Senhor, Deus. Olha, foi difícil, mas eu honrei o Senhor. Por quê? Porque o desejo do povo de Deus é obedecer o seu Deus. E quando isso não acontece, o que é que a gente faz? Chora. Quando isso não acontece, o que acontece com a gente? Que nem Davi falou lá no capítulo 51 de Salmos: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então, não quer dizer que seguir os mandamentos de Deus implica imperfeição, mas quer dizer que a gente, como povo de Deus, se esforça ao máximo para obedecê-lo. Mas vamos errar? Sim. Mas quando errarmos, qual é o sentimento do nosso coração? Tristeza. Como uma frase, se eu não me engano, que é de Spurgeon, ele fala nessa frase: o pecado que antes eu amava, hoje eu odeio. A grande questão não é que a gente para de pecar, mas a grande questão é que o pecado não é mais alvo do nosso amor, mas é alvo do nosso ódio ou de nossa insatisfação, tá? Então a pergunta que fica agora nessa noite para a gente: nós temos essa marca? Você que afirma que você conhece a Deus, ou você que afirma que você anda com Deus, essa marca da obediência está em nossas vidas? Se essa marca não está, só tem duas opções. Ou você, como filho de Deus, isso pode acontecer, está distante do caminho dele, ou você nunca o conheceu de verdade. Então, senta, pensa e avalia se de fato a sua vida está centrada na palavra de Deus. Mas eu não quero também deixar esse peso aqui, porque às vezes a gente olha para textos como esse daqui e isso já aconteceu comigo e acontece. A gente pode sentir o peso e falar: mas caramba, mas tem vezes que eu não obedeço. Ou não é verdade? Sim ou não? Às vezes você erra, às vezes eu erro, tá? Sendo que eu me lembro de uma frase do Dr. Augusto Nicodemos, e ele falou o seguinte: o pecado na vida do Filho de Deus é um acidente. O pecado na vida de um filho de Deus é um acidente, não é uma marca. Segundo o nosso texto, a marca dos filhos de Deus é a obediência. Então nós vamos errar, você vai pecar, eu vou pecar. A grande questão é como é que nós agimos diante do pecado. Essa foi a grande diferença de quem? De Saul e Davi. Quando o profeta Samuel chegou para Saul, porque ele desobedeceu a Deus, como é que o profeta Samuel agiu? Ele fez: volta lá para o reino comigo, volta lá. Ele não estava preocupado com o erro que ele cometeu, ele estava preocupado em perder o reino. Quando Natan chega em Davi e fala: Davi, esse cabo da história é tu. O que é que Davi fez? Pequei contra ti somente. Então a grande questão dos filhos de Deus, de você, é como você e eu encaramos os nossos pecados, tá? Como você encara? Como eu encaro? Fica essa pergunta para a gente. Continuando no nosso texto, versículo 5. Olha para a sua Bíblia. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Depois de João colocar aqui: nós sabemos que conhecemos a Deus se nós obedecemos seus mandamentos. Logo após ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo negativo, o exemplo daqueles que falam que conhece, mas não obedece. E esses são o quê? Mentirosos, e a verdade não está nesses. O segundo exemplo que ele vai dar é o exemplo positivo, onde ele vai afirmar: mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Eu queria falar para vocês aqui rapidamente que esse texto ele gera um debate. Em que sentido? O que é que João está querendo falar que nele o amor de Deus está aperfeiçoado? Existem duas posições. A primeira posição é: o amor de Deus para conosco está aperfeiçoado.
E a segunda opção de interpretação é que o nosso amor por Deus está aperfeiçoado. Onde a expressão correta no texto, ela deve ser o amor a Deus está aperfeiçoado. Acredito eu, junto com outros, que o texto significa o amor a Deus. Onde João está querendo falar aqui o seguinte: mas se alguém obedece sua palavra, nele o amor a Deus está aperfeiçoado. Tá? Mostrando que o texto se refere do nosso amor para com Deus, mostrando que se a gente obedece os mandamentos de Deus, isso é uma evidência que nós o quê? Amamos a Deus, tá? Olha só, deixa marcado aí e abra lá em João 14:15. João 14:15. O mesmo escritor que escreveu o Evangelho de João é o que escreveu as cartas de João, tá? Primeira, segunda e terceira carta. João 14:15. Olha o que João vai colocar. João 14:15. Se vocês me amam, perceba, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então acredito eu que o que João quer falar lá na sua primeira carta não é ligado ao amor de Deus por nós ser aperfeiçoado, até porque ele já nos ama de forma perfeita e completa, tá? Mas o que João quer falar aqui é o nosso amor. A obediência, ela também é uma expressão de amor a Deus. João começa usando um verbo, ele vai usar 3 verbos. Ele vai usar o verbo conhecer, ele aqui vai usar o verbo agora amar, e no final, que a gente vai ver, ele vai usar o verbo permanecer. Então João fala aqui que aqueles que obedecem os mandamentos, nesse o amor de Deus ele é aperfeiçoado. Ele é um amor de Deus verdadeiro, ele é um amor de Deus sincero, tá? E meus irmãos, como eu já falei, existe outro motivo pelo qual a gente obedece a Deus, se não for pelo motivo da gente amar a Deus? A nossa obediência é baseada no nosso amor. Por que Paulo, ele abandonou tudo que ele tinha quando ele era um fariseu, um judeu, quando ele conheceu Jesus? Porque ele viu que Jesus era superior a todas as coisas. Por isso que ele fala que olhou para essas coisas e considerou como o quê? Como lixo ou como esterco, tá? Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas. Então o apóstolo João aqui faz a mesma afirmação, dizendo que a nossa obediência, ela é resultado do nosso amor por Deus, tá? Tem um texto que ele está lá em Gênesis capítulo 5, não preciso abrir, aquele texto bem famoso, que fala sobre Enoque. E o texto fala que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na língua hebraica, essa expressão Enoque andou com Deus não é simplesmente assim. Essa expressão ela significa Enoque amou andar com Deus. Ou significa no hebraico, Enoque amou intensamente andar com Deus. Eu vou dar para vocês um exemplo de um pregador, o nome dele é Stuart. Não sei se eu vou conseguir pronunciar para vocês. Não vou nem tentar. Olit, enfim. Ele fala o exemplo. Imagine que você tem duas filhas. E você, para essas 2 filhas, você paga aula de piano. E para uma determinada filha, o professor chega lá e a filha já vai começar a aula de piano. E o professor chega e a aula dela é de 9 até as 10. O professor está lá na sala, o piano está lá disponível e ela poderia começar antes, mas ela espera cravar certinho 9 horas para começar a tocar. E ela começa a tocar lá. Você olha para ela e você vê o desinteresse dela na aula de piano. Quando crava pontualmente 10 horas, ela faz o quê? Fecha o piano e sai. Essa menina gosta de tocar piano? Não. Ela está fazendo pelo quê? Por obrigação. Ela não suporta aquilo. A hora da outra menina. Quando ela fecha, a outra já está lá, levanta a tampa do piano, senta na cadeira e começa a cantar. E fica sorrindo.
E dá 11 horas, é 1 hora de piano. Dá 11h05 e ela continua lá. E o professor fala, acabou. Só mais um pouquinho. E ela continua tocando. Dá 11h10, ela continua tocando. O pai fala, filha, acabou, ele tem que ir embora. Eu queria tocar mais. Eu quero mais. Qual a diferença entre ela e a outra? Ela ama tocar piano. Quando Moisés fala lá a expressão andar com Deus, ele está justamente usando essa mesma expressão. Enoque, ele não apenas andava com Deus, ele amava andar com Deus. Meus irmãos, o andar com Deus deve ser algo amado pelo nosso coração. O andar com Deus deve ser algo que faz com que nosso coração bata forte. E o andar com Deus, como é que nós andamos? Em obediência. É por isso que os seus mandamentos não são pesados para nós. Por quê? Porque nós amamos. Quando você que é casado, vai fazer uma comida lá para sua mulher, ou vai fazer uma comida para seu marido, você faz aquilo, que droga, vou ter que fazer. Se você ama ele, você faz com prazer. Prepara lá tudo bem bonitinho, a janta lá, a lasanha lá, bem gostosa, o suco, o refrigerante. Quando ele chega no trabalho, você fala, olha, meu amor, estava te esperando. Porque você ama ele. Da mesma forma somos nós. Nós, como discípulos de Cristo, que somos, nossa vida de amor vai ser expressa em obediência. Em obediência. E a pergunta é, você ama Cristo? Eu amo Cristo. E a resposta é, amamos andar com Ele, em obediência, em amor. Ou que nem a menina do piano que toca, a gente veio para o culto, domingo, eu tenho que ir, senão o pastor vai me ligar. Eu tenho que ir, senão fulano vai falar comigo. Minha mãe, meu Deus do céu, eu quero ficar logo maior de idade para parar de ir para a igreja. Amemos a Deus, mas não apenas de palavras, como o próprio texto bíblico fala, mas em quê? Em ações. Amém? E concluindo nosso texto, versículo 6 agora. Olhe para a sua Bíblia. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Lembra que eu falei que João vai usar 3 verbos? Olhe para a sua Bíblia. Versículo 3, quando ele fala, sabemos que o conhecemos. O verbo conhecer. Aquele que conhece vai o quê? Obedecer os mandamentos. Olha agora para o versículo 4. Cadê? Não, versículo 5. Desculpa. Mas se alguém obedece a Deus, nele verdadeiramente o amor a Deus, como a gente viu, está aperfeiçoado. Então, primeiro verbo, conhecer. Segundo verbo, amar, amor. E agora, permanecer. É o verbo que ele vai usar aqui. Aquele que afirma que permanece nele, esse deve andar como ele andou. O relacionamento pessoal com Deus em Cristo é baseado nisso. Em conhecer, é baseado em amar e é baseado em permanecer. Por quê? Porque aquele que conhece, ele vai amar. E aquele que ama, ele vai o quê? Permanecer. Aquele que ama, ele vai permanecer. Então, a vida cristã não é você entregar a vida a Cristo hoje e daqui a um ano você deixa sua vida em Cristo. A vida cristã é marcada por permanência, mas permanência no amor, tá? E ele fala que essa marca, ela deve ser daqueles que andam como ele andou. Se você afirma estar em Cristo, se você afirma que permanece nele, eu entreguei minha vida 10 anos, na realidade, 14 anos atrás. E eu falo, mas até hoje eu estou em Cristo. Como minha vida deve ser vista? Uma vida de imitação. O que João quer falar aqui, andar como ele andou, é imitação, tá? E vocês podem ficar aqui, mas meu Deus do céu, andar como Cristo andou, estou frito. Quem aqui consegue fazer isso daqui? Ninguém. Mas eu vou citar para vocês outro exemplo de um pastor que pregou, inclusive aqui na Consciência Cristã, e ele falou quando ele era garotinho, seu pai era fazendeiro, e o seu pai era forte, alto, e ele falou que ele pegava os baldes bem grandes de água e começava a andar pela neve lá. E ele, como um garotinho, todo filho quer o quê? Quer imitar seu pai. Ele pegava lá os 2 baldes pequenininhos, enchia pela boca também e começava a seguir o pai.
E ele tentava botar os pés dele na mesma pegada que o pai colocava. Mas a perna dele era pequenininha. E ele não consegue fazer exatamente como o pai dele fazia. E todo mundo que visse esse menino podia ficar, olha que coisa engraçada. Olha que coisa bonitinha. Mas uma coisa era nítido. Quem olhasse não poderia negar uma coisa. O quê? Ele está tentando o quê? Imitar o seu pai. Se você afirma que permanece em Cristo, se eu afirmo que permaneço em Cristo, então eu devo imitá-lo. Jesus é a base de nossa moral. A gente deve olhar para Ele e fazer, eu preciso viver assim. Ele é o nosso exemplo maior. Nós queremos honrar o nome dEle. Então o resultado disso é imitá-lo. Por isso que o apóstolo Paulo falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque a vida do cristão é uma vida de imitação. Queremos imitar o nosso mestre. Amém? Então, João começa falando que sabemos que o conhecemos se nós obedecemos seus mandamentos. João também fala que aquele que fala que obedece, aquele que obedece a Deus, e nele está verdadeiramente o amor de Deus aperfeiçoado, tá? E ele conclui dizendo que aquele que permanece nele vai andar como ele andou. Foi isso que nós vimos na nossa pregação, concluindo ela. E eu queria dar para vocês, para encerrar na nossa conclusão, o exemplo de um pregador, não sei se todos conhecem aqui ou poucos, Leonard Ravenhill. Ele estava caminhando lá na praça de 1940, numa praça no ano de 1940, e ele tinha lá um bocado de pessoas andando na praça, mas duas pessoas chamou a atenção dele. Tinha duas jovens caminhando lá. E a forma que ela andava, a forma que ela estava vestida, destacou elas da multidão, a forma como ela andava. E ele atravessou a praça, e ele ficou curioso, e ele perguntou, quem é aquela mulher dali? E aquela mulher era a futura rainha, tá? Elizabeth, e a sua irmã Margarete. E ele viu que existia um andar diferente, que foi notório para ele, que essas duas mulheres tinham um andar diferente de toda aquela multidão que estava na praça. Meus irmãos, da mesma forma somos nós que seguimos a Cristo. O que vai fazer com que a gente seja percebido como diferente é a forma como ele se comporta. É a forma como você reage à opressão. É a forma como você reage em meio à tentação. É a forma como você ama a sua esposa. É a forma como você ama seu esposo. É a forma como você perdoa o pecado do seu irmão, ou perdoa o pecado do seu vizinho. É a nossa ética que vai apontar para Jesus Cristo. E todos vão olhar para a gente e vão falar o quê? São seguidores de Jesus Cristo. Porque a gente procura imitar o nosso Pai. Que a minha vida e que a sua vida, ela seja uma vida de obediência e imitação ao nosso Mestre. Amém? Vamos orar então para encerrar. Nosso Deus, é tudo bonito isso, Senhor, mas não podemos minimizar que há um desafio. Andar como o Senhor andou, ser teu imitador, obedecer teus mandamentos, carregar a tua cruz. Tudo isso é muito desafiador para pecadores como nós somos, Senhor. Mas somos teus filhos, regenerados, e teus filhos certamente têm esse sentimento, Deus, no coração. Certamente têm esse desejo. Ajuda-nos. Ajuda-nos a cumprir essa vocação. Ajuda-nos a andar como o Senhor andou, Jesus. E que a nossa vida espelhe a tua glória. Que a nossa vida seja uma vida de alegria ao caminhar com o Senhor, como aquela jovem que tocava piano tão alegremente, Senhor. Ajuda-nos. Nos move, movidos no teu poder, a viver uma vida para a tua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.